o conflito entre catolicismo e maçonaria. Por que a Igreja tinha uma visão tão antagônica em relação à maçonaria? Por quase 300 anos, a Igreja Católica manteve uma visão abertamente hostil da maçonaria. Muitos papas e cardeais baniram, perseguiram e criticaram a maçonaria, com uma série de decretos oficiais do Vaticano condenando o ofício. O início do relacionamento tenso do catolicismo com a maçonaria ocorreu no início da década de 1730, apenas algumas décadas após a formação da primeira grande loja da Inglaterra em 1717, que lançou a maçonaria no cenário mundial. O fogo do pensamento livre e da liberdade religiosa proclamado pelos maçons se espalhou por toda a Europa em um ritmo surpreendente. Quando a primeira loja italiana apareceu em Florença, em 1731, a Igreja Católica iniciou uma investigação sobre suas atividades. Embora a loja fosse formada por um inglês, ela admitia membros italianos. Foi o caso do irmão Tommaso Crudelli, poeta, advogado e membro da loja, que foi apreendido pela Inquisição e depois de um ano de tortura viciosa e condições degradantes foi finalmente libertado. Ele morreu alguns anos depois, com a saúde arruinada pelo interrogatório, vítima da opressão da Igreja. Este incidente foi o resultado direto da bula papal de Clemente XII, em Eminentia Apostolatus, em português um aviso aos apóstolos, que foi escrito em 1738. Nele, ele declarou a maçonaria uma organização criminosa e disse: "Consideramos nosso dever de vigiar dia e noite, como servo fiel da casa do Senhor, para que esses homens não entrem na casa como ladrões, e como raposas procuram destruir a vinha, pervertendo assim os corações dos simples e perfurando-os com suas flechas envenenadas." Essa bula seria referenciada repetidamente durante o próximo século e meio, e quando nas bulas papais, nas encíclicas e, eventualmente, consagrada na lei canônica. O Papa Clemente XII declarou que qualquer católico que se tornasse maçom seria imediatamente excomungado. Essa reação visceral ao estabelecimento do livre pensamento na Itália foi obviamente a resposta de uma instituição poderosa que observava seu domínio no mundo se desintegrar. Não podia tolerar nenhum desafio à sua autoridade espiritual por nenhum grupo que se reunisse em segredo e discutisse filosofia, ciência e humanismo. Em 1751, o Papa Bento XIV deu um passo adiante ao emitir uma Constituição Apostólica, Providas Romanorum, condenando mais uma vez a maçonaria. A Constituição acrescentou a acusação de que a maçonaria, ao aceitar iniciados de diferentes religiões, promoveu a heresia e também, ao declarar a verdade do direito natural como superior ao decreto da Igreja, minando o tecido moral da sociedade. Diante dessas ameaças e do risco de excomunhão, os maçons continuaram a receber iniciados católicos que se uniram apesar da forte coerção de seus líderes da Igreja. Um conflito total entre a Igreja e a maçonaria começou, com as inquisições italianas e espanholas despachadas para erradicar as lojas e condenar os maçons como hereges. Apesar dos esforços do Vaticano, os ritos maçônicos da maçonaria continental começaram a prosperar em oposição à tirania da Igreja Católica, com o estabelecimento de graus mais altos no século XVIII. Alguns acreditam que esses graus mais elevados, e sua conexão com os Cavaleiros Templários, foram formados especificamente para promover sentimentos antipapais. Essa crença deriva da convicção da maçonaria de que todo ser humano está conectado diretamente ao seu Criador e que nenhum papa ou figura semelhante ao Papa é necessário como intermediário entre a humanidade e Deus. Em 1821, o Papa Pio VII promulgou a bula papal Ecclesiam a Jesus Cristo, que afirmava que todos os maçons que poderiam ser descobertos na Igreja deveriam ser excomungados por medo de conspirar conspirações contra a Igreja e o Estado. Também ligou a maçonaria ao Carbonari, um movimento revolucionário anticlerical, lutando para unir os reinos da Itália em uma nação livre do controle católico.
Embora muitos maçons fossem carbonari e a sociedade tenha sido modelada após a maçonaria, não era uma organização maçônica, embora ambos tivessem o objetivo comum de liberdade. Os esforços de Pio VII apenas alimentaram a expansão da maçonaria e de outras sociedades fraternas em toda a Europa. De fato, as últimas décadas do século XIX foram chamadas de Era de Ouro do Fraternalismo. Em resposta a isso, o Papa Leão XII emitiu a encíclica papal Humanum Genus, em 1884, que foi abordada novamente, e em termos mais fortes do que nunca, o caso católico contra a maçonaria. Então vêm suas doutrinas da política, nas quais os naturalistas estabelecem que todos os homens têm o mesmo direito e são, sob todos os aspectos, condições iguais, que cada um é naturalmente livre, que ninguém tem o direito de comandar outro, que é um ato de violência exigir que os homens obedeçam a qualquer autoridade que não seja aquela obtida por si mesmos. De fato, a maçonaria é culpada da acusação de acreditar que cada ser humano é um soberano para si que merece liberdade pessoal. O governo existe para servir o povo a não dominá-lo dos tronos de ouro. O Humanum Genus continua afirmando: mas os naturalistas e os maçons, não tendo fé nas coisas que aprendemos pela revelação de Deus, negam que nossos primeiros pais tenham pecado e, consequentemente, pensam que o livre-arbítrio não é de todo enfraquecido e inclinado ao mal. Pelo contrário, exagerando bastante o poder e a excelência da natureza, e colocando nela apenas o princípio e o estado de justiça. Mais uma vez, a maçonaria foi culpada de acusação. O ofício reconhece o poder sagrado da natureza e acredita que a humanidade é capaz de sua própria salvação através das boas obras de mérito e habilidade. Que o grande arquiteto do universo estabeleceu o quadro de rastreamento da natureza para educar todos os seres humanos que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. A outra resposta reacionária da Igreja Católica à maré crescente do fraternalismo foi a formação dos Cavaleiros de Colombo, em 1882. Foi criada inicialmente para fornecer um sistema de apoio mútuo aos imigrantes católicos recém-chegados nos Estados Unidos e agora promove um católico conservador. Posição sobre questões sociais, como casamento entre pessoas do mesmo sexo e aborto. Utilizando o ritual, e separado em graus, ele copiou o sistema maçônico, evitando o naturalismo, o sigilo e outros pecados que a Igreja viu e condenou no ofício. Em 1917, quando a Igreja Católica emitiu a primeira codificação oficial abrangente do direito canônico latino, a atitude antimaçônica seria preservada como lei e foi dado um passo adicional para banir todos os livros e outros escritos que a Igreja considerava apoiar a maçonaria. Essa lei permaneceria nos livros por décadas, mas, com o início da década de 1960 e a diminuição do número de membros, começaram a surgir rumores de que a Igreja relaxaria sua atitude em relação ao ofício. Em 1983, o Código do Direito Canônico foi alterado e todas as referências diretas à maçonaria foram removidas. O código agora dizia: uma pessoa que ingressar em uma associação que conspirar contra a Igreja deve ser punida com uma penalidade justa. Quem promove ou toma posse em tal associação deve ser punida com um interdito. Isso levou muitos católicos a se tornarem maçons, pois a lei canônica não mais especificava a maçonaria como uma organização subversiva. No entanto, em 1983, a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, chefiada pelo cardeal Joseph Ratzinger e com a aprovação pessoal do Papa João Paulo II, declarou: os fiéis que se matriculam em associações maçônicas estão em estado de grave pecado e podem não receber Santa Comunhão. Isso aprofundou ainda mais a confusão entre os católicos quanto à posição da Igreja na maçonaria. Como resultado, o número de membros católicos na maçonaria aumentou, apesar de muitos bispos e altos oficiais católicos permanecerem contra a maçonaria de todo o coração, com muitos chamando a maçonaria de uma religião naturalista ou até mesmo pagã.
Ao longo dos séculos de conflito com a Igreja, a maçonaria nunca proibiu oficialmente os católicos de se juntarem às fileiras da arte. Em vez disso, a maçonaria admite membros, independentemente da religião, credo ou costume. Como está o relacionamento da Igreja e da arte hoje? Enquanto muitos católicos são maçons, a liderança da Igreja continua a sustentar que a maçonaria é incompatível com as doutrinas e dogmas da fé católica. À medida que a influência da Igreja sobre a política mundial diminuiu, essa perda de controle diminuiu sua oposição à maçonaria. Inicialmente, a hostilidade do catolicismo em relação ao ofício se baseava no medo da maré crescente de liberdade de expressão, educação secular, filosofias alternativas e tolerância religiosa que varreu a Europa nos séculos XVIII e XIX. Agora que todos esses valores são aceitos por muitos católicos e pelo mundo em geral, talvez esteja na hora da Igreja Católica reconhecer oficialmente que a maçonaria não é inimiga da Igreja, mas um amigo, cujos valores inspiram a civilização e o progresso e que seus rituais e simbolismo reforçam a fé pessoal de cada um de seus iniciados. Fonte: www.universalfreemasonry.org. Tradução: Google. Edição: Luiz Sérgio Castro. Caso ainda não seja inscrito em nosso canal no YouTube, inscreva-se e acione o sininho para receber novos vídeos e áudios. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos.